E você viu, falando em lapada aqui, que é o nome que a gente fala de Breaking News, notícia que acaba de chegar lá do Azerbaijão. A Argentina retirou a delegação da COP29. Decisão do presidente Javier Milei e Américo Martins ao vivo conosco, fazendo serão extra, mas a notícia se impõe e ele vem contar pra gente. Muito boa tarde, bem-vindo, meu caro. Olá, Yuri, muito boa tarde. Como você diz, a notícia sempre se impõe e nós trazemos aqui em primeira mão. A confirmação aconteceu agora há pouco. O presidente da Argentina, Javier Milei, ordenou que a pequena delegação do seu país, a delegação argentina, que estava aqui na COP29, retornasse a Buenos Aires. Ele é um presidente que se colocou contra essas medidas que estão sendo discutidas aqui na COP para tentar evitar as mudanças climáticas, tentar combater as mudanças climáticas, e ele faz uma clara defesa também das posições do presidente eleito norte-americano Donald Trump, que também disse que deve muito provavelmente retirar os Estados Unidos do Acordo de Paris, que é o grande tratado que regula e dá poder para todas as ações globais contra as mudanças climáticas. Essa delegação da Argentina que estava aqui, Yuri, era uma delegação muito pequena, composta basicamente de técnicos e pessoas que faziam parte do antigo Ministério do Meio Ambiente da Argentina, que foi extinto pelo Milei. Eles não eram diplomatas, não vinham do corpo diplomático argentino, mas estavam aqui representando o país e fazendo parte dessas discussões tão importantes para tentar conter as mudanças climáticas e os eventos climáticos extremos. O presidente Javier Milei soube que essa pequena delegação estava aqui e determinou que eles deveriam abandonar completamente as discussões, e nós temos discussões muito importantes em andamento aqui em Baku, no Azerbaijão, e vão continuar até o próximo dia 22. Mas os argentinos já deixaram a COP, já não estão mais fazendo parte dessas discussões, eles não vão votar contra, eles não vão bloquear, eles vão simplesmente abandonar as discussões da COP. Esse é um efeito, Yuri, que já era temido aqui no Azerbaijão por muitas ONGs, muitos especialistas do clima e também por parte das delegações que estão aqui negociando esses tratados para combater as mudanças climáticas. Eles temiam que essa posição muito forte do presidente eleito Donald Trump pudesse estimular outros países ao redor do mundo a também questionar as evidências científicas que mostram o aquecimento global, e a gente vê isso em enchentes como os que acompanhamos no Rio Grande do Sul este ano, a grande seca na Amazônia, as chuvas recentes na Espanha, são eventos climáticos que são provocados diretamente pelo aquecimento global, pelas mudanças climáticas. Mas o presidente Milei já se pronunciou várias vezes contra essas teorias e agora segue um pouco o modelo do presidente eleito norte-americano Donald Trump, que já retirou no passado, inclusive, os Estados Unidos do Acordo de Paris. Promete fazer o mesmo agora. Isso, além de comprovar esse temor dessas ONGs, desses especialistas, também enfraquece ainda mais aqui a cúpula de Baku. Por quê? A COP29. Porque vários líderes mundiais já não vinham aqui a Baku, já acabaram não comparecendo às discussões, e agora você tem um país que faz parte do G20, portanto, um dos países que tem responsabilidade em tentar encontrar soluções para essa questão das mudanças climáticas, abandonando as negociações. É mais um duro golpe contra essa COP29 aqui em Baku, Yuri. Ô Américo, deixa eu te perguntar, você mencionou, quer dizer, do temor ali das pessoas que participam aí da COP29 de que outras delegações, eventualmente, ou que esse discurso de Donald Trump, depois de ganhar com a vitória lá nos Estados Unidos, poderia estimular esse tipo de comportamento tomado agora pela Argentina. Tem a hipótese de mais algumas delegações também tomarem atitude semelhante nesse evento? E já me adiantando, pensando na nossa COP30 aqui em Belém e toda a animosidade que existe entre Javier Milei e Lula, entre o atual governo da Argentina e o governo do brasileiro. A gente já pode dar de barato que os argentinos nem sequer vão chegar aqui no ano que vem, ou ainda é um pouquinho precipitado esse tipo de cenário?
Ainda é precipitado, Yuri, ainda não está claro exatamente qual vai ser o comportamento do governo argentino no longo prazo e sequer do governo americano. O presidente eleito Donald Trump diz que vai retirar os Estados Unidos do Acordo de Paris por mais uma vez. Ele já fez isso e os Estados Unidos retornaram ao Acordo de Paris logo no início do mandato do atual presidente Joe Biden. Foi uma das primeiras ações do Joe Biden, logo no dia em que ele tomou posse, fazer com que os Estados Unidos voltassem ao Acordo de Paris. O temor, e preciso que eu explique isso talvez em mais detalhe, Yuri, o temor das pessoas é que esse exemplo do Donald Trump acabe sendo seguido ao longo do tempo, e não necessariamente apenas nessa COP aqui, mas ao longo do tempo por outros países, países que não estão tão determinados assim a combater as mudanças climáticas. Ou seja, quando você tem a maior economia do mundo, o país que historicamente mais contribuiu para o aquecimento global, porque foi o país que historicamente mais emitiu gases que provocam o efeito estufa. E hoje é o segundo maior poluidor do mundo. Quando você tem um país como esse, que é a maior economia, que tem as tecnologias para ajudar a combater a mudança climática, se retirando das conversas científicas e políticas para conter as mudanças climáticas, isso pode servir de incentivo a outros países que também tenham dúvidas com relação a isso, seja porque seus líderes negam os efeitos da mudança climática, ou seja por motivos econômicos, países que são grandes produtores de petróleo, por exemplo, e não querem conter o uso do petróleo. Então o temor não é apenas em relação a esta COP, é em relação ao comportamento de líderes mundiais desses países, vários países, ao longo do tempo. Países e líderes que seriam negacionistas, não acreditam em toda a ciência que comprova claramente os impactos das mudanças climáticas. Este vai ser o ano mais quente da história, já registrado, já batendo o recorde do ano passado, que já foi o mais quente, e bateu o recorde do ano anterior, o mais quente. Ou seja, a cada ano nós estamos vendo temperaturas médias mais altas, as evidências estão aí. Mas quando você tem um presidente tão poderoso, de um país tão importante como os Estados Unidos, o temor é que essa posição acabe se espalhando por outros países que são mais reticentes. E o primeiro impacto foi esse da Argentina, que no meio da própria negociação da COP, COP29, acontecendo aqui em Baku, no Azerbaijão, o presidente, que segue muito a linha do Donald Trump em vários aspectos, inclusive nessa questão de negar a ciência do clima, ele resolveu determinar a volta da delegação argentina. Mais uma vez, era uma delegação pequena, composta de técnicos, basicamente, que faziam parte do extinto Ministério do Meio Ambiente da Argentina, mas continuam sendo funcionários públicos e estavam aqui representando a Argentina. O presidente Milei determinou que eles abandonassem as discussões na COP, não era para vetar, não era para bloquear as negociações, era para simplesmente ignorar essa discussão toda e retornar a Buenos Aires. Eles já deixaram a COP, talvez ainda estejam aqui no Azerbaijão, mas já estariam se preparando para voltar para a Argentina. Com relação à sua segunda pergunta, o impacto disso na COP30, nós ainda precisamos observar, porque é preciso saber se o presidente eleito Donald Trump, que só vai tomar posse nos Estados Unidos em janeiro, se ele vai determinar de fato a retirada dos Estados Unidos do Acordo de Paris. Isso é praticamente dado por todos. O próprio representante do governo americano, que é o assessor especial para assuntos climáticos do presidente Joe Biden, que se chama Joe Podesta, fez um discurso aqui muito forte logo no início da COP, dizendo que ele não tem a menor dúvida que os Estados Unidos darão um cavalo de pau nessa questão das mudanças climáticas. Mudariam completamente de política, sairiam do Acordo de Paris novamente e teriam um impacto nesse combate às mudanças climáticas. Agora, não está claro ainda o que isso pode significar para a COP30, mas pode ser uma pista muito forte de que a Argentina, por exemplo, assim como os Estados Unidos, também eventualmente não participem. Mas não tem nada confirmado nesse sentido neste momento, Yuri.